esperando-te, nossas mãos elevamos ao Rei e adoramos, Senhor, cantando esperando-te, nossas mãos elevamos ao Rei, te adoramos, Senhor, cantando deixa-les mover, viemos esperar-te neste lugar. Esperando-te, nossas mãos elevamos ao Rei, te adoramos, Senhor, cantando aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos esperando-te, nossas mãos elevamos ao Rei, te adoramos, Senhor, cantando aleluia, cantando aleluia, cantando aleluia, Bom dia, queridos irmãos e irmãs, espero que se encontrem bem na graça do Senhor. Eu hoje queria partilhar uma coisa com os irmãos que às vezes Deus nos mostra e fala connosco através das coisas mais simples e significantes, mas que talvez nós não realizemos não íamos realizar com tanta eficácia se não fosse através dessas coisas pequenas. E como muitos irmãos sabem, eu tenho uma sobrinha de 3 anos. E ela, embora coma muito bem e não é muito esquisita com praticamente tudo, há sempre aquela coisa ou outra que as crianças não gostam muito. E fez-me lembrar, quando eu era pequena, eu não gostava nada de bacalhau. Então, às vezes, quando a minha mãe fazia bacalhau ao almoçar, ou aquele com as batatas fritas, eu comia as batatas ou comia o resto, mas tentava pôr
comia um bocadinho do bacalhau, mas tentava pôr o quanto mais possível de parte e depois tentava assim, de sorrateira, dar à cadelinha que a gente tinha na altura. E assim, lá ela ia ajudando-me a comer o bacalhau e eu não tinha que comer o bacalhau todo. E vejo-me pensar que nós às vezes somos exatamente a mesma coisa com a palavra de Deus e com as coisas de Deus. E às vezes não é que seja necessariamente de propósito, mas isso acaba por acontecer, em que nós pegamos nas coisas que nós gostamos, vamos lá dizer, da palavra de Deus e depois pomos de parte ou esquecemos ou fazemos esquecidos as coisas que nós não gostamos tanto ou não nos agrada tanto. E nós acabamos por perder o que não há nada de errado em nós sabermos as promessas de Deus. Pelo contrário, nós devíamos saber as promessas que Deus tem para nós e não há nada de errado em nós sabermos, por exemplo, quem nós somos em Cristo. Mas temos que pegar na palavra de Deus por inteiro e não só certas partes. E nós acabamos por perder um bocado da bênção quando nós fazemos isso. É como quando eu só comia algum do bacalhau, eu perdia metade dos nutrientes, não estava a ter proveito completo daquilo que eu tinha no prato, porque eu não estava realmente a comer tudo o que eu tinha no prato. E se nós formos a ver a palavra de Deus em Hebreus, diz-nos que a palavra de Deus é viva e eficaz. É como uma espada de 2 gumes que penetra a alma, o espírito, e é isso que a palavra de Deus é. A palavra de Deus é a palavra de Deus, não é a palavra de homem, é realmente a palavra de Deus. E isto levou-me ao ponto que eu quero falar hoje e que nós muitas vezes não vimos ou não lemos por completo, lemos só uma parte e não lemos outra parte, ou até lemos as 2 partes, mas não damos tanta importância ao versículo completo. E está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 a 7. E diz: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E muitas vezes nós até podemos dar as nossas ofertas e os nossos dízimos, mas será que estamos a dar com uma atitude certa? Ou, eu tenho que dar e vou dar, e não estou a dizer que é todos os irmãos, nem estou a dizer que é ninguém da nossa igreja, mas será que nós realmente estamos a dar com alegria? Ou será que estamos a dar só por obrigação? Porque este versículo é bem claro. Diz: cada um dê conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou obrigação, mas pois Deus ama quem dá com alegria. Então, Deus não só está a dar para dar, está a dizer para dar, e não só está a dizer quem semeia pouco colherá pouco, está a dizer que a atitude do nosso coração também é importante. A atitude do nosso coração também tem significado. Então eu hoje quero encorajar os irmãos para não só dar, mas para parar um pouco e realmente examinar o seu coração e dar com alegria. Dar não por obrigação, porque o pastor diz ou aquela pessoa diz. Não. Dar porque a palavra de Deus diz e é viva e eficaz. E não só isso, dar com alegria e não por obrigação. É como a história da senhora que agora veio à minha mente, que quando Jesus estava com os seus discípulos e as pessoas com grandes fortunas iam e punham muito para as ofertas, e uma senhora veio e pôs o pouco que tinha, e foi isso que moveu Jesus. Foi essa senhora. Não as pessoas que só estavam a dar por dar ou dar só por obrigação. É um conjunto, trabalha junto. E então é só isso que eu quero encorajar os irmãos.
A nossa conta bancária também vai aparecer no ecrã e pedimos que realmente os irmãos continuem a dar e abençoar a igreja, a dar as vossas ofertas e os vossos dízimos, e vamos realmente a dar com alegria ao Senhor e regozijar-nos no Senhor, e que Deus os abençoe e os guarde e que realmente haja uma bênção sobrenatural e que Deus possa abrir as janelas do céu, como diz em Malaquias, sob a obediência e a fidelidade dos seus servos. Obrigada. Ora, muito bom dia a todos os irmãos e a todos os ouvintes. Aqui estamos nós para trazer a palavra do Senhor. E é uma alegria poder compartilhar convosco a palavra de Deus, que é viva, eficaz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, depois de termos passado um aperto por causa do vírus, aqui estamos novamente prontos para trazer a palavra do Senhor, porque ela traz vida, traz proteção, traz vitória para os filhos de Deus. E então eu cumprimento a todos no nome de Jesus, e eu quero agradecer a todos vocês por me terem suportado a mim e a minha esposa neste tempo difícil que nós atravessamos. Mas graças a Deus que pouco a pouco nós estamos a recuperar de uma maneira maravilhosa. Então vamos passar à palavra de Deus. Vamos começar com uma palavra de oração. Senhor amado, nós estamos aqui para expor a Tua palavra. Não ideias dos homens, não a minha ideia, a Tua palavra que é a verdade, Senhor. Por isso, ó Deus, eu oro que o Espírito Santo nos ajude nesta hora a falar a verdade, a dizer aquilo que é verdade, para que no tempo atual onde nós estamos a viver, nós possamos ter esta cobertura total e completa, meu Senhor. Ser glorificado, ser exaltado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em São João, capítulo 6. Para ler versículos 54 até 56, que diz o seguinte: o próprio Jesus está falando, e ele diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, meus irmãos, nós hoje vamos falar um pouco sobre o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. E se há uma ocasião em que nós, os crentes, os filhos de Deus, precisam desta cobertura do sangue do Cordeiro, é agora, é neste momento, é nesta ocasião em que nós estamos atravessando esta pandemia, em que nós estamos atravessando estes ataques do inimigo. Então, meus irmãos, nós vamos ver o seguinte: nós vamos falar sobre o sangue de Jesus. Nós vamos falar sobre o poder do sangue de Jesus. Nós vamos falar porquê que Jesus teve que derramar, teve que verter o seu sangue. Nós vamos falar o que é que significa este sangue para nós. E o que é que ele nos dá, o que é que ele nos trouxe. Nós vamos ver porquê que Jesus teve que morrer. Meus irmãos, quando nós começamos a olhar para o tabernáculo do Velho Testamento, onde Moisés ergueu aquele tabernáculo e ele próprio recebeu as instruções do que fazer, como fazer, onde ungir, onde não ungir. E então nós lemos ali no Velho Testamento que o tabernáculo era o único lugar em toda a terra, era o único lugar onde estava a presença de Deus.
E ali no tabernáculo haviam 7 lugares que tinham de ser ungidos. 7 lugares de unção, 7 lugares de poder ali dentro do tabernáculo. Agora, quando nós olhamos ao tempo presente, e segundo a palavra de Deus, nós somos o tabernáculo de Deus. Deus não habita em tabernáculos feitos por mãos de homens. Mas Deus habita em nós. Nós somos o templo de Deus vivo. E o Espírito de Deus habita em nós. Quer dizer, a presença de Deus está em nós. A presença de Deus habita em nós. É o lugar da nova aliança. É o lugar do novo concerto. Oh, nós temos agora este concerto. Este concerto é um concerto de sangue dobrado 7 vezes. 7 vezes. E eu quero explicar. No Velho Testamento, Moisés, como os líderes, os sumos sacerdotes, receberam ordem, direção de Deus, para espargir o sangue com o dedo deles 7 vezes em 7 lugares diferentes. Quer dizer que haviam 7 pontos que eram críticos, 7 pontos que eram essenciais para cobrir o povo, para cobrir as pessoas, para cobrir aquela terra, para cobrir o povo de Israel. E então o líder, o sumo sacerdote, assim como Moisés, tinha que espargir 7 vezes em 7 lugares diferentes. Agora saibam de uma coisa: o próprio Jesus, o Cordeiro de Deus, Moisés tinha que tirar o sangue do Cordeiro e espargir 7 vezes em 7 lugares. Assim Jesus, o Cordeiro de Deus, ele teve que dar o seu sangue 7 vezes em 7 lugares diferentes para cobrir toda a nossa vida, para cobrir toda a igreja, para cobrir os filhos de Deus. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Então, meus irmãos, este sangue do Cordeiro é uma fonte do poder de Deus nas nossas vidas. Nós hoje precisamos deste poder, nós hoje precisamos desta cobertura, nós hoje precisamos desta libertação, que é o sangue do Cordeiro, que é o sangue poderoso do Filho de Deus. Então vejam que Jesus derramou o seu sangue em 7 áreas da sua vida. Para quê? Para cobrir as nossas vidas de uma maneira total, de uma maneira completa, sem deixar nada aberto, sem deixar porta nenhuma aberta para o inimigo entrar e causar problemas. Quer dizer, toda a nossa vida espiritual, mental, física, familiar, social, material, financeiramente, todas estas áreas estão cobertas com o sangue do Cordeiro, como nós vamos ver. Vejam, meus irmãos, Jesus verteu o seu sangue em 7 lugares do seu corpo. Para quê? Para que eu e tu, nós fôssemos feitos completos, limpos, purificados, perdoados dos nossos pecados, libertados do jugo do pecado e da iniquidade que nós recebemos dos nossos pais. Então, Jesus verteu este sangue para nós ficarmos limpos, purificados, meus irmãos. E então, nós vamos ver estas 7 áreas em que Jesus verteu o seu sangue. Para quê? Para que nós possamos beneficiar daquilo que Ele gratuitamente nos deu, daquilo que Ele pagou, para que eu e tu estivéssemos cobertos, estivéssemos limpos, estivéssemos tapados, protegidos. Bendito seja o nome do Senhor. Vejam bem, o que é que o sangue de Jesus fez por nós? Por que é que Jesus teve que derramar o seu sangue?
O que é que o sangue de Jesus alcançou para nós? O que é que o sangue de Jesus nos deu ou nos trouxe? Primeiro nós lemos lá em São João 10, 17 e 18, que ele diz assim: ninguém tira a minha vida, mas eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para dar e poder para receber. Este mandamento recebi de meu Pai. Ninguém tira a vida, foi Jesus deu livremente. Ele diz: este mandamento eu recebi do meu Pai. Agora, em Levítico 17, 11, diz que a vida de uma pessoa, seja de quem for, de Jesus, meu, teu, seja de quem for, a vida de uma pessoa está no sangue. Está no sangue. E Jesus deu o seu sangue, quer dizer que Ele deu a sua vida, Ele deu com um propósito, Ele deu com uma missão. Para quê? Para nós estarmos completamente protegidos, seguros, no tempo em que nós estamos a viver. Então, meus irmãos, vejam uma coisa. Jesus verteu o seu sangue em 7 lugares. E eu quero ir com vocês passo a passo, para vocês entenderem que nós temos de Deus uma proteção real, uma proteção verdadeira, uma proteção grande, uma proteção poderosa nos dias de hoje. Os crentes hoje andam com medo, andam aflitos, mas nós temos tudo à nossa disposição, dado por Deus em Cristo Jesus. Primeiro, Jesus verteu o seu sangue quando ele estava no jardim do Getsemane. Diz que ele entrou numa agonia tão grande e que ele, prostrado com o seu rosto em terra, diz que saíam grandes gotas de suor que se transformaram em gotas de sangue que corriam até ao chão. Por que correr sangue até ao chão? Por quê? A maior parte não entende. Mas sabem por quê? Porque nós lemos em Gênesis 3,17 que a terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão e Eva. Eles pecaram e Deus diz: a terra é amaldiçoada por causa de vocês. A partir de agora a terra vai produzir espinhos e cardos. Trabalharás muito e colherás pouco. A terra vai dar pouco. Por quê? Porque sobre ela está uma maldição. Mas Jesus agora no jardim do Getsemane derrama o seu suor. E o seu suor são grandes gotas de chão que caem até ao chão. Para quê? Para purificar a terra. Para a terra não ser mais amaldiçoada. Porque a terra é o lugar onde eu trabalho, onde tu trabalhas, onde nós ganhamos o nosso pão, onde nós exercitamos o nosso dia a dia. É na terra, meus irmãos, que precisava de ser levantada aquela maldição. E Jesus fez isto para nós. Para quê? Para nós termos acesso ao bom trabalho, para termos acesso à bênção de Deus, para termos acesso à prosperidade. E então Ele derramou o seu sangue para tirar aquela maldição da terra, para assim nós podermos prosperar em vida e sermos bênção para outros também. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. O segundo ponto, onde Jesus derramou o seu sangue, foi das suas costas, do seu corpo. Vocês lembram-se que ele levou 39 chicotadas e do seu corpo ele não tinha roupa. Tiraram-lhe a roupa e a chicotearam, deram-lhe socos, arrancaram a barba e deram-lhe cacetada na cabeça. Oh, meus irmãos, ele derramou o seu sangue. Para que é que ele derramou o seu sangue? Derramou o seu sangue para quê? Para eu e tu, nós ficarmos sarados, para termos cura física da cabeça até aos pés, termos cura física, pelas suas pisaduras fostes sarados, diz a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, Jesus verteu o seu sangue do seu corpo para que o nosso corpo, que é o templo de Deus vivo,
passasse a estar bem, passasse a ser abençoado, passasse a ser saudável, forte, porque o templo de Deus que somos nós, diz a palavra, é santo. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Terceiro, Jesus verteu o seu sangue da sua cabeça. Vocês lembram-se que eles fizeram uma coroa de espinhos e puseram ali na cabeça, e com um pau bateram naquela cabeça, e aqueles espinhos entranharam e começou a sair o sangue. Por quê o sangue da cabeça? Já não bastava no corpo, mas por que sangue da cabeça? Sabem por quê? Para proteger os nossos pensamentos, para protegerem a nossa alma, para protegerem aqui a nossa cabeça. Por quê? Porque a maior parte dos crentes sofre por causa dos pensamentos. A maior parte dos crentes sofre de ansiedade, sofre de medo, sofre de outras enfermidades, de depressão até. Porque tudo é na cabeça, tudo começa na cabeça. Então, meus irmãos, como a palavra de Deus diz assim, conforme o homem pensa, assim ele é. Assim ele é. Então, meus irmãos, nós precisávamos de uma nova dimensão, nós precisávamos de uma nova abertura, nós precisávamos de uma libertação na nossa mente. A palavra do Senhor diz o seguinte: quando vier um pensamento contrário à nossa cabeça, nós podemos levar esses pensamentos cativos em obediência a Cristo, em o nome de Jesus. Meus irmãos, por que a palavra diz isso? Porque o Senhor sabia que os nossos pensamentos podem nos levar a cair, podem nos levar a pecar, podem nos levar a transgredir, a fazer o que não devemos. Mas para nós estarmos protegidos, Jesus derramou o seu sangue da sua cabeça para nós termos um envolvimento, uma cobertura, para nós termos uma proteção. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Jesus também verteu o seu sangue das suas mãos, porque ele foi pregado na cruz. E ele verteu o seu sangue nas mãos, porque, meus irmãos, como é que nós fazemos as coisas? É com as nossas mãos. E se as nossas mãos estão sujas, se as nossas mãos são mãos de sangue, nós vamos fazer as coisas erradas, nós vamos fazer as coisas mal, nós em vez de trazermos bênção, vamos trazer maldição. Então Jesus derramou o sangue das suas mãos para cobrir o nosso trabalho, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós produzimos. Oh, meus irmãos, para nós sermos bênção para outros também. Glória, glória ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, que derramou o seu sangue das suas mãos, para que tudo o que nós possamos fazer para a honra e glória do nome do Senhor. A palavra de Deus diz: e tudo o que fizerdes, fazei-o para a glória de Deus, por Jesus Cristo. Mas ouçam, Jesus também derramou o seu sangue dos seus pés. Dos seus pés. Por quê? Meus irmãos, nós precisamos de andar por caminhos direitos, nós precisamos de andar por caminhos certos. Nós não queremos andar por caminhos tortuosos, mentirosos, aldrabados. Nós não queremos andar por caminhos errados, não! Já basta o erro que nós temos cometido nas nossas vidas, mas Jesus derramou o sangue dos seus pés para que no nosso caminhar nós possamos caminhar de uma maneira maravilhosa. A palavra do Senhor diz: quando os caminhos do justo são retos diante do Senhor, Ele faz até com que os seus inimigos tenham paz com Ele. Tenham paz com Ele. Então, meus irmãos, Jesus derramou o sangue dos seus pés para que na nossa caminhada, para que no nosso andar, nós possamos ser abençoados, nós possamos estar protegidos, nós possamos ser prósperos e vitoriosos em nome de Jesus. Jesus também derramou o seu sangue do seu lado. Quando chegaram lá os soldados e viram que Jesus estava morto, diz que um soldado pegou numa espia e furou o seu lado e saiu sangue e água.
Por quê? Do lado, meus irmãos, aqui fala dos nossos contactos, da nossa comunhão, seja com os nossos familiares, seja com os nossos amigos, seja com os irmãos na igreja, seja ali na rua. Oh, nós precisamos de uma proteção lado a lado, e nós temos esta proteção porque Jesus derramou o seu sangue do seu lado, para nós termos ladeados o sangue do Cordeiro e estarmos protegidos, guardados, meus irmãos. Em nome de Jesus, recebam, meus irmãos, em nome de Jesus. Mas Jesus também derramou o seu sangue interiormente. Eu pergunto assim a você: quantas vezes você já se magoou e ficou aquela nódoa de sangue, seja no corpo, na cara ou no braço, seja lá onde for? Eu pergunto assim: você derramou sangue para fora ou para dentro? Claro que foi para dentro. Se tem lá uma nódoa, tem lá uma pisadura, então quer dizer que o sangue foi para dentro. O que é que diz a palavra do Senhor? Que pelas pisaduras de Jesus. Quer dizer que Ele derramou sangue interiormente. Para quê? Para nós termos cura interior, para nós termos cura no nosso corpo interiormente, para termos cura espiritualmente, para termos cura lá dentro. Não só exteriormente, mas interiormente também. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Então vejam que Jesus derramou o seu sangue, assim como o sacerdote ele espargiu o sangue em 7 lugares diferentes. Jesus derramou o seu sangue em 7 lugares diferentes com um propósito, para nos cobrir total e completamente, para nos cobrir de uma maneira eficaz, de uma maneira que nós estamos protegidos nos dias de hoje, meus irmãos. Agora, isto foi o que Jesus fez, foi o que Jesus atuou com o seu sangue, para mim, para ti, para a igreja, para os filhos de Deus. Agora, vamos ver o que é que este sangue nos trouxe. O que é que aconteceu conosco? E eu vou dar aqui também uns passos para vocês entenderem a verdade da palavra de Deus. Primeiro, nós fomos resgatados. Esta palavra resgatados quer dizer nós fomos comprados. O preço foi pago. O valor exigido foi pago. A multa foi paga. E a moeda usada foi o sangue de Jesus. Vejam que nós éramos culpados, nós éramos os transgressores, nós estávamos em falta, nós éramos sujos, nós éramos perdidos, nós éramos filhos do inimigo e tinha que ser pago um preço para nós sermos libertados, para nós sermos resgatados. E este preço foi o sangue do Cordeiro, foi o sangue de Jesus. A palavra do Senhor nos diz lá em 1 Pedro 1,18 que fostes resgatados, não com o sangue de bodes ou de cabras, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, do sangue de um Cordeiro imaculado. Aleluia! E em 1 Coríntios 6,20 diz que fostes comprados por bom preço. Este preço é o sangue do Cordeiro. Fostes comprados por bom preço. Meus irmãos, se nós fomos comprados, quer dizer que já não pertencemos mais ao inimigo, já não pertencemos mais ao mundo, já não pertencemos mais a nós próprios, nós pertencemos àquele que nos comprou. Por isso é que a palavra ali diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia! Aleluia! Porque nós estamos selados com o Espírito Santo da promessa. Glória ao nome do Senhor. Então nós fomos resgatados. O preço foi pago. Mas também, meus irmãos, nós já fomos limpos.
Nós já fomos purificados. O salmista diz lá no Salmo 24, 3 e 4, quem é que pode estar na presença do Senhor? Quem é que pode estar no seu santo templo? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Aquele que não é vaidoso e sabe amar. Vocês sabem de uma coisa? Ninguém poderia entrar na presença do Todo-Poderoso se não fosse pelo sangue de Jesus. E diz lá em 1 João 1,7 que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, não só de um ou outro, mas de todo o pecado. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E se nós estamos purificados, meus irmãos, quando Deus olha para ti, Ele não vê mais a ti, Ele não vê mais a tua pessoa, Ele não vê mais pecado, Ele vê o sangue do seu próprio Filho, Ele vê o sangue do Cordeiro, Ele vê o sangue de Jesus. Aleluia, nós estamos purificados, glória ao nome do Senhor. Terceiro, diz lá em Apocalipse 1,5, que Ele nos lavou no seu próprio sangue. Ouçam, meus irmãos, quando as irmãs, por exemplo, estão a lavar roupa, e elas põem roupa na máquina, e quando aquela roupa está lavada, ela não pega naquela roupa e mistura com aquela outra que está suja, não. Ela separa, não é verdade? Ela despega aquilo que está limpo daquilo que está sujo. Ela separa aquilo que já está purificado, aquilo que está lavado, aquilo que está limpo, e não mistura com aquilo que está sujo. Assim aconteceu conosco. Jesus nos lavou com o seu sangue e agora não mistura mais a nossa vida com o pecado, a nossa vida com a sujidade, a nossa vida com o mundo. Não mistura mais no nome de Jesus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. O que é que aconteceu com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Jesus? Quer dizer que nós já fomos justificados. Você sabe o que quer dizer justificado? Já fomos tornados sem culpa. Já fomos absolvidos de toda a acusação. Nós estamos livres. Ouçam, quando alguém vai a julgamento, quando alguém vai a tribunal, por alguma razão, e quando chega ao tribunal e está ali o juiz, e o juiz dá com aquele martelo ali e diz, tu estás livre, estás absolvido. O que ele quer dizer? Quer dizer que toda aquela culpa que estava ali em cima foi removida, foi tirada. Ele agora não tem mais culpa. Ele agora está limpo. Ele agora está puro. Ele agora está isento. Está justificado. E isto aconteceu conosco, meus irmãos. Nós éramos sujos de pecado. Nós éramos sujos de transgressões do mundo da carnalidade. Mas o Rei bateu e diz que nós estamos justificados com o sangue do Cordeiro. Ninguém pode apontar o dedo, ninguém pode dizer tu és culpado, ninguém pode dizer tu tens isto, tens aquilo. Porquê? Porque se o Rei nos justificou, nós estamos justificados, estamos livres, absolvidos de qualquer acusação. Glória ao nome do Senhor, porque isto aconteceu com o sangue de Jesus. Diz lá em Romanos 5:8 que nós já fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Nós já fomos justificados pelo sangue puro, o sangue genuíno do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Também, ouçam isto, por favor. Nós recebemos a paz por causa do sangue do Cordeiro. Nós recebemos a paz de Deus. O mundo hoje não tem paz, o mundo hoje está num desassossego, está numa aflição, está numa agonia, mas nós recebemos a paz pelo sangue do Cordeiro.
no meio da aflição, no meio da perturbação, no meio da guerra, no meio da luta, no meio da tribulação, nós temos paz. Glória ao nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz lá em Colossenses 1:20, vejam isto, e assim nós fomos reconciliados com as coisas no céu e na terra. Quer dizer, o sangue do Cordeiro nos reconciliou. Não somos mais inimigos, não somos mais adversos, não somos mais pecadores, porque o sangue nos reconciliou com as coisas aqui na terra e as coisas ali no céu. Aleluia. Ainda que estamos neste mundo, nós não somos deste mundo, só estamos reconciliados por causa do sangue do Cordeiro. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. O que é que fez o sangue do Cordeiro? Meus irmãos, diz a palavra do Senhor em Hebreus 10:19, que nós temos acesso ao Pai. Vejam bem que no Velho Testamento ninguém podia entrar no santuário sem sangue. O sumo sacerdote entrava uma vez no ano no santuário. E ele diz lá, não sem sangue, quer dizer que ele tinha que levar sangue para entrar ali na presença de Deus. Agora nós hoje temos acesso a Deus, porque Jesus verteu o seu sangue. Como diz lá em Hebreus 10:19, que ele verteu o seu sangue, por isso nós temos acesso, não é com o sangue de bodes e carneiros, mas com o seu próprio sangue, nos levou à presença do Pai. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, nós temos vitória pelo sangue de Jesus. E nós lemos lá em Apocalipse 12:11, que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Vejam bem, eles o venceram, todos aqueles lá em Hebreus 12, e Hebreus 11:12, diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Meus irmãos, o sangue do Cordeiro já foi dado. Agora o que é que falta? O meu testemunho e o teu testemunho, que é a palavra de Deus, é nós falarmos o sangue do Cordeiro, é nós nos cobrirmos com o sangue do Cordeiro, é nós falarmos esta bênção que Deus nos deu através do sangue do Cordeiro. Glória ao santo nome do Senhor. Então vamos falar, meus irmãos. Quando você se levantar de manhã, você diz, eu estou coberto com o sangue do Cordeiro. A minha mente, o meu coração, a minha vida, as minhas mãos, os meus pés, todo o meu ser está coberto com o sangue do Cordeiro. Glória ao nome do Senhor. Por quê? Porque esta é a realidade presente. Glória ao nome do Senhor. Ouçam, nós já fomos santificados. Santificados pelo sangue de Jesus. O Senhor diz, chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. E Ele mesmo diz, sede santos, porque eu sou santo. E meus irmãos, como é que nós vamos poder chegar a Deus, senão pelo sangue do Cordeiro? A palavra do Senhor nos diz lá em Hebreus 12:14, sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas nós já fomos santificados pelo sangue do Cordeiro. Nós temos acesso, nós vamos ver o Pai, nós vamos ver Cristo, nós vamos ver o nosso Senhor, o nosso Rei. Aleluia! Então diz a palavra do Senhor lá em Hebreus 13:12, que nós não fomos santificados com o sangue de bodes e de carneiros, mas com o seu próprio sangue, o sangue verdadeiro, o sangue genuíno, o sangue poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. E meus irmãos, o que é que aconteceu mais? Nós temos consciência pura, nós temos uma mente pura, nós temos uma mente limpa. A palavra do Senhor diz lá, Deus não nos deu um espírito de medo,
mas um espírito de amor, poder e moderação que é de uma mente sã. Como é que esta mente sã funciona? Funciona e é purificada pelo sangue do Cordeiro, como nós já vimos que Ele derramou o sangue da sua cabeça para nós termos uma mente sã, uma mente pura, uma mente limpa, uma mente capaz de produzir, uma mente capaz de pensar em linha com a verdade, que é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, é exatamente isto lá em Hebreus 9,14, que nós já fomos purificados da má consciência, já fomos purificados dos maus pensamentos, já fomos purificados daquilo que perturba. Então, meus irmãos, o que é que aconteceu mais? Nós lavamos as nossas roupas sujas. Todos nós éramos sujos. Mas nós já lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro e as nossas vestes se tornaram brancas, limpas, puras. Aleluia! Com o sangue de Jesus. Diz lá em Apocalipse 7, 13 e 14, em que estava o anjo a dizer para João: e estes que estão ali, de onde são e de onde vieram? Ele diz: eu não sei, Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aleluia! Irmãos, nós temos vestes limpas, nós temos vestes puras, nós estamos lavados. Glória ao nome do Senhor. Por isso nós temos acesso ao reino de Deus. Temos acesso ao nosso querido Pai. Aleluia. Meus irmãos, ouçam por favor. Diz lá em Efésios 2, 11 a 13, que nós éramos incircuncisos. Nós éramos gentios. Nós não tínhamos Cristo, nós não tínhamos esperança, não tínhamos parte nos concertos da aliança, nem com a comunidade de Israel. Estávamos num mundo sem esperança e sem Deus. E sem Deus. Mas agora, pelo sangue de Cristo, nós chegamos perto. Nós podemos chegar a Deus, nós podemos chegar ao Santo dos Santos, nós podemos chegar à presença do Pai, aleluia, aleluia, por causa do sangue, não é o sangue de bezerros, não é o sangue de animais, mas é o sangue puro do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado naquela cruz por mim e por ti. Agora, meus irmãos, eu quero chamar a vossa atenção, por favor, eu quero chamar a vossa atenção para os enganos de Satanás e no que diz respeito ao sangue. E eu quero dar aqui um exemplo para vocês entenderem, para vocês perceberem. Vocês lembram-se de Jacó? Jacó tinha os seus filhos, e ele mandou os seus filhos pastar lá o gado para longe. E passado um tempo, passado dias, Jacó disse a José: José, leva pão aos teus irmãos, vai ver como eles estão e traz-me boas notícias deles. E ele então carregou um burro com um pão e levou para os seus irmãos. Mas quando os seus irmãos o viram chegar lá longe, eles disseram: lá vem o sonhador mor. Temos que dar cabo dele, porque eles o odiavam. Então diz a palavra do Senhor ali, você pode ler em Gênesis capítulo 37, versículo 23 e 24, que eles quando chegaram ali a José, tiraram a sua túnica e o jogaram num poço, numa cisterna. Não tinha água, mas jogaram ali, que era para ele morrer ali. Mas depois chegou Judá e diz: onde é que está o nosso irmão? Não vamos matá-lo, ele é carne da nossa carne. Então chegaram à conclusão de o venderem para os ismaelitas. E venderam para os ismaelitas e ele foi levado para o Egito.
E depois o que é que eles fizeram? Se você lê lá em Gênesis 37, versículo 31 a 34, diz que eles pegaram na túnica de muitas cores. Eles mataram um cabrito e eles tingiram aquela túnica com o sangue do cabrito. E mandaram aquela túnica para Jacó. E disseram, olha, conhece esta túnica, vê se esta túnica é a túnica do teu filho. E quando Jacó olhou para aquela túnica, ele reconheceu, por quê? Porque ele próprio a tinha feito. Diz lá que ele fez uma túnica de muitas cores para o seu filho José, a quem amava. Agora, eu chamo a vossa atenção para o seguinte. Quando Jacó, ele viu aquela túnica manchada de sangue, ele reconheceu a túnica, mas ele não reconheceu o sangue. E porque ele não reconheceu o sangue, ele pensou e aceitou que o seu filho estava morto. Ele pensou que José tinha morrido. E ele chorou durante muitos dias, desde que ele rasgou o seu manto. E chorou o seu filho durante muitos dias. Mas o quê? Seu filho estava morto? Claro que não. Ele só foi enganado com o sangue. Ele foi enganado com o sangue. E é isto que eu quero chamar a vossa atenção. O diabo hoje quer enganar os filhos de Deus com outro sangue que não é o sangue do Cordeiro, que não é o sangue precioso de Jesus. Ele quer enganar com uma coisa parecida, mas que não é verdadeira. Não é verdadeira. Por isso, meus irmãos, é que nós temos que estar em comunhão com o Espírito Santo. Temos que estar em comunhão com o Santo Espírito de Deus. Para quê? Para Ele nos guiar em toda a verdade. Para Ele nos guiar naquilo que é verdadeiro. Ouçam, meus irmãos, o diabo quer nos enganar com coisas parecidas. E eu vou dar mais um exemplo. Hoje em dia, até muitas igrejas cristãs, eles estão a dizer que Jesus foi pregado no seu pulso e não nas suas mãos. Não nas mãos, mas no pulso. Porque é impossível pregar nas mãos. Mas quando nós lemos na palavra do Senhor, Jesus, quando apareceu aos discípulos, diz que Ele mostrou as suas mãos e os seus pés. Mostrou as suas mãos e o seu lado. Não mostrou os pulsos, mostrou as mãos. Mostrou as mãos. Por isso, meus irmãos, não deixes o inimigo mentir com aquilo que não é verdade, com aquilo que é falso, com aquilo que parece verdade, mas é mentira. Não permitas. Cobre-te com o sangue do Cordeiro genuíno. Vamos estar cobertos, meus irmãos, quando você se levantar de manhã. Você diz, Senhor, onde eu ando, nos meus caminhos, nos meus afazeres, no meu trabalho, está protegido com o sangue do Cordeiro. O meu corpo está coberto com o sangue do Cordeiro. E pelas suas pisaduras já fui sarado. Os meus pensamentos, a minha mente, estão cobertos com o sangue do Cordeiro. E os pensamentos que vêm à minha mente estão em linha, estão em direção com a palavra de Deus. Quando eu me levanto de manhã, Senhor, as minhas mãos estão protegidas, guardadas com o sangue do Cordeiro, naquilo que eu faço. Por isso a Tua palavra diz que em tudo o que eu fizer, eu vou prosperar. Glória ao nome do Senhor. Os meus passos estão protegidos, guardados com o sangue do Cordeiro. Eu estou protegido no meu caminho, no meu andar, no meu caminhar. Aleluia. Também estou protegido
com o sangue do Cordeiro nos meus contactos diários. O inimigo pode vir contra mim, mas eu tenho uma proteção, eu tenho um guarda à minha volta, eu estou protegido com o sangue do Cordeiro. Glória ao nome do Senhor. E também já fui sarado pelas pisaduras de Jesus. Interiormente, exteriormente, a palavra do Senhor me diz assim: quem vive em pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Ele é ladrão, assassino, enganador, mentiroso, destruidor. Por causa disto é que o Filho de Deus veio e se manifestou para desfazer, destruir as obras do diabo. E eu quero declarar as obras do diabo desfeitas na tua vida, na vida da tua família, na vida da igreja, na vida do teu lar, no teu corpo e na tua mente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Por isso, meus irmãos, era esta a palavra que eu queria trazer para vocês. O sangue do Cordeiro. Vocês não durmam, cubram-se completamente, cubram-se de uma maneira total e completa e vivam em liberdade, vivam em bênção, vivam em vitória, vivam em paz. Em nome de Jesus. Oh Senhor, abençoa os meus irmãos, abençoa todos eles. Eu os cubro com o sangue do Cordeiro, eu os cubro com a tua presença, eu os cubro completamente, para que na verdade eles possam andar em paz, em vitória, trazendo glória para o teu santo nome. Amado Pai, muito obrigado, Senhor. Te louvo, te bendigo, te exalto e agradeço tudo em o nome de Jesus, que é bendito e reina para todo sempre. Amém, amém e amém. Aleluia. Meus irmãos, deixem-me adiantar aqui uma coisa. O Senhor já tem falado ao meu coração esta semana passada, para eu ministrar para vocês na próxima semana acerca do espírito da serpente. Do espírito da serpente. Há um espírito da serpente aí, do dragão, aí fora, que está amarrando as pessoas. E eu quero falar sobre isto que o Senhor pôs no meu coração. Portanto, reserve o tempo para a semana que vem, para você ouvir, para você aprender, para você ficar firme naquilo que o Senhor tem para si. Que Deus o abençoe ricamente. Que Deus esteja convosco, com a sua família. Oh, no nome de Jesus. E que Deus seja glorificado nas vossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe ricamente.